Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, a salvação completa de Deus, e dentro dos aspectos da salvação, vocês já aprenderam que o homem ele é tripartido, ou seja, a tricotomia do homem. Vamos ver se vocês estão espertos. O homem é composto de quê? Todo mundo, vamos lá, vamos ver se todo mundo está. Eu tenho a vergonha não, aqui é como se fosse uma sala de aula. O homem é composto de quê? Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Porém, o homem é uma alma que possui dois corpos: um corpo físico para se conectar com o mundo físico e um corpo espiritual para se conectar com o mundo espiritual. Então, por que salvação completa? Porque Deus salva o homem no espírito, salva o homem na alma e salva o homem no corpo. Porque quando o homem pecou, todos esses três aspectos do homem sofreram o prejuízo, ou do pecado, da desobediência, da condenação. Daí nós vamos entender hoje algumas coisas importantes. Nós vamos saber um pouco mais sobre a função do espírito, a função da alma e a função do corpo, e saber por que nós, às vezes, como seres humanos, sofremos tanta tentação. Por que nossa tendência é sempre para o erro, é sempre para o pecado. Para fazer a coisa certa a gente tem que esforçar, para fazer a coisa errada a gente não precisa fazer nada. É ou não é? Mas para fazer o que é certo, a gente precisa se esforçar. Então, a gente entendendo como é o processo, nos ajuda também a compreender quem nós somos. E isso, de certa forma, vai nos fazer ficar um pouco mais em paz, diante de Deus. Porém, também isso vai nos dar suporte para que a gente possa, aquilo que eu falei para você. No espírito você não precisou fazer nada. No corpo você também não vai precisar fazer nada. Por quê? Quando Deus te salvou no espírito, você estava morto. Então Ele veio, te vivificou, te deu fé para você crer nele, porque até a fé que você tem não é dele, não é sua, é dele. Foi Ele que te deu. E aí através disso você correspondeu à altura e Ele te salvou no espírito. No corpo vai ser no momento da glorificação, que é onde você vai ser revestido de um corpo glorioso. Ou na ressurreição, quando você vai ter o despojamento do seu corpo. Só que a salvação da alma é um processo que vai durar toda a sua vida. Se você viver 50 anos, 80 anos, 100 anos, o tempo que você viver nesse mundo, até que Jesus retorne, você estará passando por esse processo. E vou além ainda. Dependendo de como você corresponder, Jesus vai voltar e ainda vai continuar a trabalhar na sua vida. Só que com disciplina. Nós vamos chegar lá. Tá muito bom agora nós falar de salvação. Ô glória, aprendi que salvação não se perde, salvação é um dom de Deus. Nós vamos ver coisas maravilhosas. Domingo eu convoco a você não faltar, porque domingo você vai saber como você é salvo. Mas a gente pensa que vivemos uma hipergraça, a ponto de que a graça de Deus nos isenta de compromisso e de responsabilidade. E aí não, que aí nós vamos ver que pelo contrário, por mais que o Senhor nos salvou, Ele nos elevou ao nível de cumprir princípios acima da lei, para que nós tenhamos uma vida que corresponda à altura. Então Deus nos colocou no nível mais alto. Por isso que quando alguém cai, a Bíblia diz caiu da fé. Por que caiu? Porque estava no alto, no auge, no maior e elevado lugar que Deus poderia nos colocar, tá bom? Só que nós vamos entender uma coisa hoje. Nós vamos começar aqui falando sobre os 3 níveis de tentação. Se o homem é espírito, alma e corpo, então existem os 3 níveis de tentação na vida do homem. E para isso nós vamos ler Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 3, versos 6 e 7. Gênesis, capítulo de número 3, versos de número 6 e versos de número 7. Glória a Deus.
primeiro livro, bem facinho aí de encontrar, versículo 6 e versículo de número 7. Aqui está contando sobre a queda do homem. Todos acharam? Verso 6 diz assim, ó: e vendo a mulher, preste bem atenção, e vendo a mulher que aquela árvore era, primeiro, boa para se comer, segundo, e agradável aos olhos, terceiro, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Amém? Então prestaram bem atenção aí no versículo? Vamos recapitular aí. E vendo a mulher que aquela árvore era, primeiro, boa para se comer, diga comigo, boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Pronto. Aqui está os 3 níveis da tentação que nós vamos aprender. Então, todos já conhecem, né? O processo aqui da queda, o que se deu origem aí à queda do homem, né? Quando eu falo homem, eu falo do ser humano. Tem aquele negócio, quem pecou foi a mulher, depois foi o homem e tal, tudo. Depois Adão pecou depois dela. Paulo até chega a falar um pouco disso. Isso é o que menos importa nesse quesito. O que importa é que foi descoberto esses 3 níveis de tentação na vida do ser humano, na vida do homem, e até hoje, mesmo depois do que aconteceu com Eva, até hoje esses 3 níveis de tentação ainda continuam agindo, ainda continuam trabalhando através da nossa vida, porém no aspecto diferente pelo qual o homem caiu e a salvação também opera. A tentação, ela age só num sentido um pouco contrário. O homem, como eu disse para vocês nos outros encontros, ele é salvo primeiro no espírito, está sendo salvo na alma e será salvo no corpo. Então a salvação é 3 tempos: passado, presente e futuro. Lembra disso? O homem foi salvo no espírito, está sendo salvo na alma e será salvo no corpo, ok? Porque primeiro o homem caiu no espírito, gradativamente foi piorando, né? De uma desobediência veio o homicídio, do homicídio foi vindo, e hoje o mundo está de ponta cabeça. Aquilo que eu brinquei, né? O poste hoje está mijando no cachorro. Não é nem o cachorro que mija no poste, hoje o poste está mijando no cachorro. A gente vê cada coisa hoje que a gente fica imaginando, meu Deus, aonde chegou o ser humano? Em que estado hoje chegou, né, o ser humano? Então, e o corpo, que na verdade está sendo, né, o maior instrumento hoje de pecado, é o corpo. Porém, a tentação, ela age diferente, tanto do processo de salvação como do processo da queda. Porque uma vez que a queda se originou, o aspecto que ficou mais latente ao pecado é o corpo. Então o primeiro nível de tentação está no corpo. Quem estiver anotando, quiser anotar, depois eu já tenho a arte feita lá, eu vou colocar lá no grupo lá, que aquilo ali ajuda muito, né, Renata? As ilustrações ajuda demais. Então o primeiro nível de tentação é no corpo, porque está escrito assim, ó, que ela é boa para se comer. Ou seja, comer é algo que agrada ao nosso corpo físico, é uma das nossas necessidades fisiológicas, é comer, sim ou não? Mas tem algum pecado em comer? Não tem nenhum pecado em comer. Mas o que o texto está mostrando é esse nível de tentação. O nível de tentação começa primeiro pelo corpo, porque ela é boa para se comer, ou seja, agrada ao corpo físico. Segundo nível de tentação, a alma, aonde está escrito agradável aos olhos, e os olhos é a janela da alma.
Então, quando os olhos estão contemplando, a alma, na verdade, naquele momento, está em atividade. Então, primeiro agiu no corpo dela, ela era boa para se comer. Segundo, atingiu a alma, porque era desejável aos olhos, agradava a alma do homem. Terceiro, nível de tentação é no mais profundo do homem, que é no seu espírito. E aí o texto diz: desejável para dar entendimento, ou seja, agrada ao espírito humano. Porque por mais que a alma tenha o psique também, o entendimento é no espírito. Amém? O entendimento é no espírito. Então percebe como a tentação é o contrário, tanto do aspecto da salvação como do aspecto da queda. A tentação, ela começa no corpo, passa pela alma e atinge o espírito. A salvação, ela começa no espírito, passa pela alma e atinge também, alcança também o corpo. E aí vem a perguntinha: por que será que a tentação começa pelo corpo, ao contrário da queda, e ao contrário da salvação que começa no espírito? Quem sabe dizer aí? Por que será? Eu também posso responder ou só o irmão? Não, pode. Pode também, Renato. Eu não sei, eu ia arriscar. Então pode falar, já que você vai arriscar. Eu ia dizer que é porque o diabo não tem acesso ao nosso espírito. Também, correto. O diabo não tem acesso ao nosso espírito. O espírito é uma parte do corpo do homem, é uma parte do ser, melhor dizendo, do homem, que foi feito para se conectar única e exclusivamente com Deus, irmão. Foi feito para se conectar e para conter a Deus. É o espírito do homem. Então o que o Renato respondeu também está certo. Mas sabe por que mesmo a tentação ela vem de fora para dentro e não de dentro para fora? O próprio Jesus disse isso. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Agora, para sair alguma coisa de dentro do homem, primeiro precisa nascer alguma coisa dentro do homem. Não tem como. Porque Deus não fez um homem para que o homem fosse produtor do pecado, agente do pecado, criador do pecado. O homem foi afetado pelo pecado, ele foi conectado ao pecado, ele foi contaminado pelo pecado. Como é que você pode dizer que você tem o coronavírus se você não foi infectado pelo coronavírus? Depois de você ser infectado, você infecta os outros também, sim ou não? Assim é o pecado. Você nunca pararam para pensar nisso, não? Eu achei interessante o que você falou aí, pastor. Eu lembrei. É interessante que Deus já fez o homem na sua completude com uma válvula de escape, que é o espírito. Você percebeu que você tem um sistema no corpo que se chama sistema imunológico? Deus nos fez tão perfeito, sabendo que o Adão ia cair, que ele colocou no homem um sistema imunológico que é o seu sistema de defesa. Só que o seu sistema imunológico só age porque o homem pecou. Porque senão não precisava ele interagir. Ele interagiu. Olha a expressão bíblica. Assim como o pecado entrou no mundo. Entrou. Então, uma vez que entrou, alcançou espaço. A gente fala: quando eu chegar lá no céu eu vou pegar a Eva, né? As mulheres falam: quem mandou Eva pecar? Agora a gente tem dor para ter filho, né? Os homens: quando eu chegar lá no céu eu vou pegar a Eva, porque o Adão, quem mandou Adão dar ouvido para Eva, né? Só que o dia que Adão e Eva pecou, você pecou também, você estava dentro dele. Porque a palavra Adão, eu já falei, irmãos, vem de Adam, vem de humanidade. Adão era a humanidade, já estava todos nós dentro dele. Eu expliquei isso uma outra vez, não dá tempo agora. Quem gera, a gente pensa que é a mulher, mas quem gera na verdade é o homem. Vê na genealogia bíblica falando lá: e fulano gerou ciclano, ciclano gerou bertano, e aquelas partes que você pula lá que você não gosta de ler, que é chato da Bíblia. Pega Mateus capítulo 1, ninguém gosta, né? E se você vai acreditar nisso aí que o pastor falou, então vai ter que ser desmentido o fato de que Jesus gerou a igreja. Isso. Nasceu dele. Nasceu dele.
Nasceu dele, o próprio Jesus nasceu a igreja. Isso é muito profundo. E a igreja é tipificada por uma mulher na Bíblia. Então, por aí você já... Geração e gestação são as duas palavras que parecem ser iguais, mas não são. Gestação e geração. A criança é gerada, vem de geração, da onde ela originou. Amém? Então a tentação, ela vem de fora para dentro. De dentro para fora já sai o resultado daquilo que contaminou de fora para dentro. Por isso que, entenda uma coisa, olha para mim, pecado não é ser tentado. Você já teve essa sensação? Estou sendo tentado, aí você fica mal, fica ou não fica? Você fala, eu estou pecando. Não é possível, estou pecando. Ainda não é o pecado. A tentação em si ainda não é pecado. Se fosse pecado, Jesus tinha pecado, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Um dia eu falei isso na igreja, o irmão falou, eu não concordo. Eu falei, o problema é seu, está escrito na Bíblia. Que eu falei para ele assim, irmão, Jesus foi tentado até com assédio. Se a Bíblia diz que tudo ele foi tentado, porque naquela época, irmão, mulher não era muito bem quista, não era muito bem respeitada, não era muito bem tratada. A cultura da época menosprezava a mulher. Aí aparece um cara sereno, manso, humilde. Ô irmão, qual a mulher que não ia ficar encantada com um homem como esse? A Bíblia não diz que ele era bonitão, que nem os atores de Hollywood, que nem os filmes que você vê por aí, Jesus com olho verde, todo bonitão. Não, a Bíblia diz que ele era sem parecer e não tinha nem formosura. Não sei que Jesus era feio, mas Jesus não era bonitão também não. A Bíblia diz, não havia nenhuma beleza nele que nós desejássemos. Então você pega um palestino, um árabe, olha para a cara de um palestino, de um árabe aí, para você ver. Mais ou menos era assim a imagem de Jesus, a figura de Jesus. Mas em tudo ele foi tentado, porque acredite, irmão, mulher, já vai uma deixa aqui para o encontro de casais. Olha para mim, já vai uma deixa aqui para o encontro de casais. Mulher é mais auditiva e menos visual. O homem é mais visual e menos auditivo. Você vê um monte de cara feio, tanta mulher bonita aí. Aí você fala, mano, cara feio, com a mulher bonita, chaveco, meu filho, chaveco. Sim ou não, irmão? Agora o homem não, o homem é visual. O homem vê a estética primeiro, depois é que ele vai ver a qualidade. Mas o homem olha primeiro o que é visual. Então já uma deixinha aí para o eu estava falando hoje, nós estávamos brincando e conversando, né? Antigamente as mulheres ficavam bem arrumadas dentro de casa, hoje as mulheres ficam parecendo umas mendigas dentro de casa, né? Camisa do deputado, short da prefeitura lá da escola, aí, né? Short da prefeitura da escola, a camisa do Lula. Deus me livre, irmão, ninguém quer. Entendeu? Entendeu, gente? É por isso que se costuma dizer que o equilíbrio do homem é a mulher e o equilíbrio da mulher é o homem. É o homem. Quando os dois andam juntos, é exatamente isso. Se um perder a linha, desequilibra tudo, irmão. Desequilibra tudo. Mas voltando aqui, só para vocês entenderem. Então a tentação é tudo aquilo que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. O que sai de dentro é algo que já foi produzido. Olha o que Jesus diz: do coração do homem que sai homicídio, adultério, prostituição, morte. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando alguém mata alguém, ele matou essa pessoa já dentro de si primeiro. Quando alguém comete um adultério, a pessoa já adulterou dentro de si primeiro. É dentro que nascem, irmão, as coisas. Por isso que Paulo diz que o pecado ele é um engodo. O pecado, a iniquidade, das traduções para iniquidade é o desejo de pecar. Olha só, a gente pensa, né? Tem gente que gosta, né, de achar o diabo coitadinho. Fala, coitadinho também, fez uma coisa errada, Deus já expulsou ele do céu. A gente pensa que é assim,
Vocês já pensaram assim que nem eu? Eu já pensei assim. A gente pensa assim, ó, já pecou uma vez e Deus já expulsou ele do céu. Mas o texto, se eu não me foge a memória, lá em Jeremias, né? Ezequiel, me fugiu da memória agora o texto. Diz assim, ó, na multidão das tuas iniquidades pecaste. O diabo já vinha pecando faz tempo. Na multidão, não é pouco não, na multidão. Porque lembra que eu sempre falo isso aqui. Quem anda comigo há muito tempo vê que é uma das frases que eu mais falo. Deus julga primeiro a intenção e depois a ação. Quando você faz alguma coisa, Deus já viu o seu coração faz tempo. Deus já viu a sua intenção faz tempo. Então, a gente tem que parar com esse negócio que o pecado também é um acidente. Do nada eu estava passando na rua, o pecado botou o pé, eu tropecei e caí. Vai nessa. Ezequiel 28, 18. Ezequiel 28, 18. Lê aí, Renato. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplavam. Pela multidão das tuas iniquidades, pela sua injustiça. O diabo já vinha aprontando, porque ele tinha liderança entre os anjos. E o diabo, irmãos, não morava no céu. Crente da Assembleia do Rei, ele não fala uma besteira dessa. Porque ele caiu do céu, ele morava do céu. Você caiu da árvore, não morava na árvore? Você caiu da bicicleta, não morava na bicicleta. Aí os crentes falam, porque ele caiu do céu, ele morava no céu. Não. Olha como ele diz, eu subirei ao céu. Se subiu é porque não estava lá. Subiu, estava embaixo. Estava embaixo. Onde é que ele estava? Aqui na terra. A era pré-adâmica, isso aí depois, né? Nós vamos tratar disso aí, a era pré-adâmica, que tem crente que não acredita que houve dinossauro. Então fala para mim que osso que era aquele que acharam. Era de quem aqueles ossos então? Chamado de Éden mineral. Isso, os crentes falam, não, só existe de Adão para cá, porque só está na Bíblia de Adão para cá. Mas ele nunca leu Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que vem depois? Ponto. Quase que ela já. Você lembrou? Eu não quis parar, eu entendi assim. É que uma vez eu falei aqui, né? E o que vem depois ali? A terra era sem forma e vazia. Não. Ponto. Deus, quando criou a terra, lá em Jó diz: criou para ser habitada e não para ser vazia. Quem habitava a terra? Os anjos. Satanás era o ser mais belo que tinha, era o líder deles. Só que ele um dia na presença de Deus, viu que acima de Deus havia uma hierarquia angelical maior do que ele, porque ele era querubim e havia os serafins, que a Bíblia chamava as estrelas de Deus, que ficava acima de Deus, e o acesso dele é até só a plataforma, é isso, Renato? Me ajuda aí, é só até a plataforma do trono. Quando ele olhou para cima, que ele viu que tinha um ser maior do que ele, talvez mais belo que ele, mais ilustre que ele falou, não, eu vou subir ao céu, vou estabelecer o meu trono acima desses anjos, das estrelas de Deus, e vou ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus já estava de olho nele, ó, pum! Quando ele subiu lá para fazer isso, Deus derrubou ele. E Deus ainda descobriu que tinha uma terça parte dos anjos que estava pensando e já estava sendo influenciado por ele. Para você não achar que o pastor está falando bobagem, ó, Isaías 45:18 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Deus não criou vazio com aquele caos que a gente costuma ver no Gênesis 2 e as pessoas aplicam que depois ali Deus começou a criar. Ele criou e ponto, criou habitada. Habitada.